né? Hoje a gente vai fazer a revisão do conteúdo para a nossa V3, né? Então, hoje é a nossa última aula. E quando for na próxima, a gente já vai realizar a primeira chamada da V3, sendo a segunda chamada na próxima terça-feira. Foi passado aí para vocês uma lista com 20 questões sobre crimes contra a dignidade sexual. E são esses crimes que vão ser o objeto de avaliação da V3. Então, vamos logo passar para as questões. A primeira questão diz o seguinte: levando em consideração dominantes orientações doutrinárias e jurisprudenciais em relação aos crimes contra a dignidade sexual, assinale a alternativa falsa, né? O que está falso aqui nessa questão seria o item B. O crime de corrupção de menores se tipifica quando praticado contra menor de 18 anos, desde que não experiente em questões sexuais e ainda não corrompido. A questão de eventual experiência sexual da vítima não descaracteriza o crime. Então, essa é a posição do STJ. Tem um informativo do STJ, o informativo 555, que traz o seguinte texto: em se tratando de crime sexual praticado contra menor de 14 anos, a experiência sexual anterior e a eventual homossexualidade do ofendido não servem para justificar a diminuição da pena base a título de comportamento da vítima. A experiência sexual anterior não desnatura, descaracteriza o crime sexual praticado contra menor de 14 anos. Então, é com fundamento nesse posicionamento do STJ que o item B é errado. A segunda questão traz o seguinte: a prática de conjunção carnal consentida e sem fraude com alguém menor de 18 anos e maior de 14 anos. Aí vem os itens, né? Deixa eu só levantar aqui um pouquinho a página. Pode configurar crime de ação penal pública condicionada desde que se encontre a vítima em determinada situação. Pessoal, só um alerta para essas questões no que se refere à ação penal. Eu cometi o lapso de não fazer a revisão em relação a isso e houve alteração na ação penal dos crimes contra a dignidade sexual e hoje todos eles são de ação pública incondicionada. Isso é o que está no artigo 300 e... Deixa eu ver aqui, 334, eu acho. Só conferir aqui para não dar... Para não dar informação errada, porque... Ou, desculpe, 300 não, é 200. 334 é matéria do penal 3. Duzentos e vinte e cinco, né? 334 seria o 225, que diz que nos crimes definidos no capítulo 1 e 2 desse título, procede mediante ação penal pública incondicionada. Então, só ficar o alerta para algumas questões que são prejudicadas aqui por conta que eu não fiz essa atualização. A letra B diz o seguinte: é sempre conduta atípica. A C diz: configura crime de ação penal pública incondicionada, independente da condição da vítima. Aí está aí o problema, né, nessa questão, porque no caso, esse item C estaria certo também, né?
pode configurar crime de ação penal pública incondicionada desde que se encontre a vítima em determinada situação. Então, nós temos aí essas duas. Essa questão está prejudicada em si por conta do artigo 225 do Código Penal, né, que foi. Eu não fiz essa revisão. Então, vamos para a questão seguinte, a questão 3, né? Assinale a alternativa correta no que diz respeito aos crimes contra a dignidade sexual. A. Praticar na presença de alguém menor de 18 anos, conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem, tipifica o crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Letra B. Constranger alguém mediante fraude a ter conjunção carnal ou a praticar ou a permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, tipifica crime de estupro. Não é mediante fraude. Exatamente, porque mediante fraude é o artigo 215, né? É mediante Seria violência. violação sexual mediante fraude. Letra D. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 18 anos tipifica o crime de estupro de vulnerável. A letra D, aí o 18 anos, né? Então, o estupro de vulnerável, que se fala em relação à idade, seria a Menor de 14. anos, né? Letra E, atrair a prostituição a alguém menor de 18 anos tipifica o crime de favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável. Só uma observação com esse crime aí da letra E, que é a alternativa que está correta, que é o único dos tipos penais que trata de vulnerável que fala em menor de 18 anos e não 14. Eu acho que foi até a Ana Maria que me perguntou isso via WhatsApp. Né? Então, seria o... Oi? Por que o C está errado? O C não é corrupção de menores, né? Corrupção de... Teria que ser 14 anos. Exatamente. A corrupção de menores seria de 14 anos. Que seria o artigo 218, né? Induzir alguém menor de 14 anos, certo? O único crime que vai falar em 18 anos seria o da letra E, aí, a questão do favorecimento do sexo à prostituição e outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente, certo? Todos os demais crimes contra vulneráveis vão dizer respeito a menor de 14 anos. Em seguida, a gente tem Carlos imbuído de perniciosa lascívia concupiscente. Aqui o mais difícil é a gente entender é o palavreado, né? Em face de sua colega de trabalho, Joana, resolve estuprá-la após o fim do expediente. Para tanto, fica escondida no corredor de saída do escritório e, quando a vítima surge diante de si, desfere um violento soco no rosto, que a leva ao chão. Aproveitando-se da debilidade da moça, Carlos deita-se sobre a mesma, já se preparando para despi-la, porém, antes da prática de qualquer ato libidinoso, repentinamente imbuído de súbito remorso por ver uma enorme quantidade de sangue jorrando do nariz de sua colega, faz cessar sua intenção e a conduz ao departamento médico para que receba o atendimento adequado. Aí vem as questões. Responderá por estupro tentado em virtude da ocorrência de tentativa imperfeita? Não responderá por estupro em virtude da desistência voluntária?
não responderá por estupro em virtude do arrependimento eficaz, não responderá por estupro em virtude do arrependimento posterior, responderá por estupro consumado, pois atualmente a lei não exige a prática de conjunção carnal para a configuração desse delito. O item correto aí, pessoal, seria o item B. Não responderá por estupro em virtude da desistência voluntária. Certo? Então, a questão da diferença da tentativa é porque a tentativa, a pessoa quer prosseguir com o ato, não consegue, né? Ele é interrompido por circunstâncias alheias à sua vontade. Enquanto que a desistência voluntária, ela poderia prosseguir, mas não quer, né? Então, por isso que a resposta aí é a letra B. Não E tá no responderá. artigo também. Oi? Tem um artigo também, artigo 15. Pois é, que é exatamente o que a desistência voluntária, que o artigo 15. 15 diz que o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, você só responde pelos atos já praticados. Exatamente, o 15 é o que traz a desistência voluntária. Em seguida, a gente tem, de acordo com o Código Penal e considerando os crimes contra a dignidade e liberdade sexual, analisa as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta. 1. Define-se como o crime de estupro o ato de constranger mulher à conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. Então, isso aí está errado, né, pessoal? Na verdade, não é que isso aqui esteja errado, né? Porque, naturalmente, constranger a mulher à conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça é estupro. Mas isso não é a definição do estupro, certo? Por isso que o quesito está errado. Eu pesquisei essa questão, porque quando a gente lê, a gente acha que tá certo, né? Mas aí eu vi que é porque não é mulher, é pessoa no geral. Só que eu não achei nada a ver. Não, é isso que eu estou dizendo. Não é que constranger mulher à conjunção carnal mediante violência Eu ou vi ameaça, isso pessoa. esteja errado. Mas isso não define o estupro, porque o estupro é bem mais do que isso. Uhum. Porque Mas de além início você acha que tá certo. exatamente. É uma questão, né, capciosa, né? Tem uma pegadinha aí, digamos assim. Porque o estupro vai além da conjunção carnal, tem o ato libidinoso. E não é só a mulher, né? Porque se qualquer outro ato libidinoso configura estupro, pode ser homem também, né? Daí, é o que eu digo. Não é que se você disser, essa afirmação está errada, constranger mulher à conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça é estupro, está certa, é estupro. Mas isso não define o crime de estupro, porque está incompleto. Define-se como crime de atentado violento ao pudor o ato de constranger mediante violência ou grave ameaça a praticar ou permitir com que ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Pessoal, só um contexto histórico. Antes da revogação do artigo 214, que era o que trazia o crime de atentado violento ao pudor, isso estaria certo. Mas, quando o artigo 214 foi revogado, o legislador pegou o conteúdo do artigo 214 e jogou para o 213. Então, isso se configura como estupro também. Então, essa 2 está errado também. 3. Define-se como crime de estupro na forma tentada o ato de constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Isso aqui está errado porque esse crime É de assédio. é de assédio sexual, artigo 216-A, exatamente. E, por fim, define-se como crime de
posse sexual mediante fraude ou praticado contra mulher virgem, menor de 18 anos e maior de 14 anos. Seria violação sexual mediante fraude. Essa questão de considerar a virgindade não se considera, né? Até 2005, eu salvo engano, até 2005 tinha um artigo que ainda falava em mulher honesta, né? Honesta. Meu Deus, até 2005. Mulher honesta no sentido sexual, né? Na época eu até brincava com os alunos assim, o que é mulher honesta, né? Seria aquela que você pode emprestar dinheiro com a certeza de que ela vai lhe pagar, né? É muito absurdo, porque 2005 foi ontem. Pois é. Mas aí eram expressões, assim, extremamente arcaicas, né? E ainda trazer como condição de um crime se a mulher seria virgem ou não, né? Isso é um absurdo, né? Porque a questão da dignidade sexual, em que consta a liberdade sexual, é o direito de qualquer indivíduo, né, escolher ter ou não a relação sexual com o parceiro que quiser, né? Então, isso não tem nada a ver. Então, todas as afirmativas aí estão incorretas. Aí fica a pegadinha do item 1, né? Porque a gente sempre é tentado será que está tudo correto mesmo, né? Isso bota mais uma dúvida na cabeça da gente, mas é a letra E. E também porque, se for por exclusão, tipo a 3, não tem como marcar. Porque a gente tem que ter essas técnicas de responder a questão objetiva, né? E por Com exclusão certeza, também. professor. Tem gente que é muito boa em questão subjetiva, mas quando chega nas objetivas, sempre marca. Tem aquele lance, né? Se eu estou em dúvida entre duas, com certeza eu vou marcar a que é errada, né? Vamos lá, próxima questão. Considera-se vulnerável para fins de tipificação de crime de estupro de vulnerável, que é o artigo 217-A, parágrafo 1º, aí vem o maior de 60 anos, que por deficiência mental não tem o necessário discernimento para a prática do ato, o menor de 16 anos, o descendente menor de 18 anos, a mulher no âmbito de relações domésticas. Bem, o único que satisfaz aí o critério que está no artigo 217-A, parágrafo 1º, é a letra B, né? Quem por deficiência mental não tem o necessário para a prática do ato. É só ler o artigo. Exatamente, é a letra da lei, né? Acontece que nessa questão de só ler o artigo, o problema é que isso aqui é questão de concurso, né? E você não está com o código na mão na hora de responder, né? Então, quando é numa prova em que você pode consultar, fica bem fácil. Mas, infelizmente, muito concurso público pede, às vezes, a letra da lei, e você está lá sem a lei, e eles mudam uma vírgula e querem que você saiba de cor e salteado, né? Como é que está escrito. É por isso que é bom, né, a gente, na academia, proporcionar ao aluno a consulta no momento da prova, porque muita gente sequer sabe procurar, né? Então vamos lá, em seguida, X em um cinema, durante a exibição de um filme que continha cenas de sexo, é flagrado por policiais expondo e manipulando sua genitália. Tal conduta, em tese, tipifica o crime de ato obsceno, né, pessoal? É o artigo 233. Os outros não tem nada a ver, né? Vamos lá para o próximo. Esse aqui não tem nem dúvida também.
Essa oitava também é por exclusão. Nos termos do Código Penal, assinale a alternativa que contém apenas crime contra a dignidade sexual. Aqui você acha um crime que não é, né, já aquela letra já está errada. Por exemplo, letra A, perigo de contágio venéreo. Isso aqui é o capítulo da periclitação da vida e da saúde, né? Então não é de natureza sexual. A B também tem o perigo de contágio venéreo. A C, prostituição. Prostituição sequer é crime. A D, sedução. Sedução. Agora estou lembrado, o nome do crime era sedução, né? Que falava em mulher honesta. Então, não é crime. E aí só resta a letra E, estupro, corrupção de menores e assédio sexual, né? Seria o 213 e o 200, corrupção de menores, 216, né? Ou 216A. Próxima. Quanto aos crimes contra a dignidade sexual, é correto afirmar: não basta que o agente tenha conhecimento de que a vítima é menor de 14 anos de idade e decida com ela manter conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso para que se caracterize o crime de estupro de vulnerável. É indispensável a existência de violência ou grave ameaça para a tipificação desse crime, cuja conduta está descrita no artigo 217-A do Código Penal. Errado, né, pessoal? O estupro de vulnerável não exige a violência ou grave ameaça, certo? B, por força da tipificação do princípio da ultratividade da lei penal mais favorável, as modificações tidas como favoráveis não hão de alcançar os delitos cometidos antes da lei 12.015 de 2009. Aqui revogou, por exemplo, o artigo 214, levando o ato libidinoso no crime de estupro, né? Então, aqui o problema, pessoal, é que não é a questão de ultratividade de lei penal mais favorável. Então, a lei penal mais favorável ficou sendo a nova lei. Então, se trata aqui de retroatividade de lei mais favorável. Por isso que esse item aí está errado. E a partir da lei 2015, nas condenações anteriores, essa lei passou a ser admitida a possibilidade da unificação das condutas de estupro e de atentado violento ao pudor, considerando-se crime único ou crime continuado, a depender das circunstâncias concretas do fato. Pessoal, isso está correto, certo? Vamos lá, a explicação. A depender de como é praticado o ato libidinoso e a conjunção carnal, né, tendo como conceito de conjunção carnal a penetração do pênis na vagina, certo? Pode ser que caracterize apenas um crime, certo? Ou pode ser que caracterize concurso de crimes. Exemplo, vamos supor que a intenção do agente é a conjunção carnal, certo? Mas, durante o arrancar das roupas da vítima, ele toca em suas partes íntimas, praticando ato libidinoso antes da prática da conjunção carnal. Então, isso é o que como é que o STF chama isso? Ele usa uma expressãozinha. Daqui a pouco eu lembro, eu digo para vocês. Prelúdio do coito. Eles sempre acham umas coisas muito bacanas, né, de falar. Então é como se o ato libidinoso fosse prelúdio do coito, ou seja, uma parte, uma conduta anterior que fizesse parte de uma conduta única. Dessa forma, responderia só por um crime. Acontece que o ato libidinoso pode ser, não pode ser, aliás, pode ser diverso da conjunção carnal. Então, vamos supor que após a prática da conjunção carnal, ou mesmo anterior à prática da conjunção carnal, o agente force a vítima a praticar outras modalidades sexuais,
sexo oral, sexo anal, certo? Nesse caso, o ato libidinoso, ele não é uma continuidade ou uma conduta anterior que vai culminar na conjunção carnal. Então, nessa situação, nós teríamos 2 crimes de estupro praticados. Então, é isso que a letra C fala. Então, por isso que a letra C está correta. Ok? Vamos lá para a próxima. A próxima é só para dizer se está certo ou errado, né? Ou ser estupro um crime que se submete à ação penal pública condicionado, caso uma mulher... Essa aqui já está prejudicada, porque a gente já viu que o artigo 225 está modificada, então, questão que está totalmente prejudicada pela falta de zelo da minha parte, de não ter conferido as questões atinentes à ação penal. Então, o gabarito desse concurso era certo, mas hoje ela está errada. No que se refere aos crimes contra a dignidade sexual, assinale a opção correta. Se tratando do crime de estupro de vulnerável, o consentimento da vítima ou o fato de ela já ter tido outra experiência sexual constitui causa legal de diminuição de pena. Não existe isso, certo? Pode trazer alguma influência essa questão? Sim, pessoal, pode. Mas não é uma causa legal de diminuição de pena. Que influência pode trazer? Na dosimetria da pena. Então, quando o juiz estiver analisando as circunstâncias judiciais, que estão lá no artigo 59, na primeira fase da dosimetria da pena, ele pode até considerar isso, certo? Mas não como uma causa legal de diminuição de pena. B. Ao crime de manutenção de casa de prostituição tem se aplicado majoritariamente a teoria social da ação. Não, né, pessoal? O que é essa teoria social da ação? É o seguinte, na análise da culpabilidade, verifica-se a reprovabilidade do fato se isso é desaprovado em relação a permissões, ao que é socialmente proibido, o que é socialmente permitido, tá certo? Então, não se aplica a essa teoria à questão da casa de prostituição. Essa teoria é como se fosse assim, olha, o fato é ilícito, mas ele é socialmente aceito, certo? Tem tanta coisa que a gente vê acontecer que, por definição legal, é crime, e a gente se pergunta, né, por que essa pessoa pratica, né, o ato. Por exemplo, não tem nenhum semáforo da cidade que você não veja já um crime sendo praticado, né? Venda de camisa de time de futebol falsificada, de DVD pirata, né? Então, é mais ou menos como se isso fosse socialmente admitido, né? Até o presidente da República, né, se orgulha que veste uma camisa do time dele falsa, né? Mas deixa para lá, né? Eu ia dizer do que ele se orgulha, ninguém deve levar em consideração, não, porque normalmente não é grande coisa, não, mas deixemos para lá. Se a mediação para servir a lascívia de outro, com o fim de lucro, denomina-se lenocínio questuário, certo? Correto, pessoal. Esse povo gosta de arranjar nome difícil, né, para as coisas, né? Então, lenocínio questuário, né? Questuário aí, ele tem sinônimo de ambição, de ambicioso, né? Então, quando se pratica aí com o intuito de lucro, é esse que recebe, né, doutrinariamente, a questão do
no latrocínio textuário, é isso, exatamente isso. Então, letra C. Vamos lá, AD. O agente do crime de rufianismo ativo garante o seu sustento mediante a exploração de alguém que exerce a prostituição. Não. O rufianismo passivo, pessoal. O rufianismo, ele tem duas espécies, né? O rufianismo ele pode ser o que se chama de gigolô, que aí seria o rufianismo ativo, certo? É quem agencia a prostituição, e existe aquele que se chama de... Aliás, desculpe, o gigolô é aquele que se mantém mediante que alguém se prostitui para mantê-lo. Seria o rufianismo passivo. O ativo é o que se chama de cafetão, aquele que agencia a prostituição, certo? Então, o item certo é o C. Vamos lá para o próximo. Madame Pink, recém-casada, procura o médico ginecologista para realizar exames preventivos de rotina. Antes de iniciar o exame, o médico pede que a paciente se dispa. Logo após ela se deitar na maca ginecológica, acaricia sua vagina e nela introduz seu dedo. Nesse caso, o médico responderá por... No caso aí, pessoal, seria pela violação sexual mediante fraude, certo? Ela não está na condição de vulnerabilidade para ser estupro de vulnerável, não há prática de violência ou grave ameaça para que seja estupro, não há a questão hierárquica profissional para ser assédio sexual, certo? Então, seria... Eu achava que era assédio, mas aí depois eu vi que por ele ser médico é como se fosse uma fraude, porque a pessoa nem sabe, né? Exatamente. E o assédio, ele só se dá em relação de trabalho, viu? Só se dá quando você tem relação de trabalho com níveis hierárquicos diferentes, certo? Então, a pessoa se utiliza da sua autoridade para forçar, né, ao consentimento do sexo. É a letra D. Em seguida, a gente tem que, sobre os crimes contra a dignidade sexual, assinar a alternativa correta. Isso aqui é repetido, não? Acho que não. Então, vamos lá. A revogação do crime de atentado violento ao pudor, previsto no artigo 214, implica na ocorrência da chamada abolição crimes. Pessoal, abolição crimes é quando uma conduta deixa de ser crime. Quando um artigo é revogado, essa conduta passando para outro tipo penal, certo? Isso é o que se chama de continuidade normativa, certo? Então, o artigo foi revogado, mas a conduta não deixou de ser crime. Então, isso aí está errado. O agente que mantém conjunção carnal com menor de 14 anos comete o crime de exploração sexual previsto no artigo 244 do Estatuto da Criança do Adolescente. Né? É crime de estupro. Estupro de vulnerável do 217-A. A ação penal para os crimes contra a dignidade sexual, regra geral, é privada. Isso aqui já está errado, mesmo porque a questão, mesmo antes, nunca foi privada. Ela é pública condicionada à representação. Já foi pública condicionada à representação, né? Mas nunca foi privada. 4. O agente que, no interior de sua residência e com a finalidade de satisfação de sua própria lasciva, pratica automasturbação na presença de menor de 18 anos, comete o crime de ato obsceno do artigo 233. Também está errado, né? Tem nada a ver. Seria satisfação de lasciva mediante presença de criança ou adolescente, que é o que está no artigo 218-A. Então, todas estão erradas.
Maria, a pedido de sua prima Joana, por concupiscência desta, convenceu sua vizinha Pauliana, de 12 anos de idade, a assistir Joana e seu namorado Paulo em intimidades sexuais. Assim, pode-se concluir que Maria obrou para o delito de... Eu acho fantástica a redação dessas questões, né? Primeiro é a concupiscência desta e depois ela obrou para o delito, né? Acho legal. Seria a satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente, né, pessoal? Que seria o artigo 218-A, né? Então, onde está isso aí é na letra D de dado. Valtemir praticou conjunção carnal com sua enteada Flaviana, que possui 12 anos de idade. Assim, Valtemir deve responder pelo crime de estupro de vulnerável, né? Só que não tem nem o que analisar, a gente já sabe que o crime é estupro de vulnerável. Praticou sexo com um menor de 14 anos, certo? Então, a gente já vai procurar onde é que está estupro de vulnerável, é na letra C, né? Vamos lá. Essa aqui é mais uma para certo ou errado, né? Nos crimes contra a dignidade sexual, tratando-se de vítima menor de 14 anos ou enfermo ou deficiente mental, sem o necessário discernimento para o ato, a situação em que o proxeneta e o cliente que pratica a conjunção carnal enquadram-se no delito de estupro de vulnerável. Enquanto o proprietário, o gerente ou responsável pelo local responderão tão somente pelo crime de favorecimento à prostituição na modalidade de conduta equiparada. Já quando a vítima explorada sexualmente for menor de 18 e maior de 14 anos, o cliente que pratica a conjunção carnal responderá pelo crime de favorecimento à prostituição. Isso está correto, né, pessoal? Primeiro, lembrar vocês o que é proxeneta, né? Proxeneta é aquela pessoa que intermedia, né? É o que em alguns locais chamam de alcoviteiro, né? Então, vamos lá. Nos crimes contra a dignidade sexual, né? Tratando-se de vítima menor de 14 anos, ou enferma, ou deficiente mental, sem necessário discernimento para o ato, a situação em que o proxeneta e o cliente que pratica a conjunção carnal enquadram-se no delito de estupro de vulnerável. Nesse caso, essa primeira parte está correta, né? Porque a pessoa que pratica o ato sexual contra o menor de 14 anos pratica o crime de estupro de vulnerável. E a figura do proxeneta, né, nesse caso aí, ele é partícipe, certo? Pois ele intermedia, certo, o ato sexual. E aí vem, depois do ponto e vírgula ali, uma outra parte, né? Enquanto o proprietário, o agente, o responsável pelo local responderão tão somente pelo crime de favorecimento à prostituição na modalidade de conduta equiparada. Então, nós temos aí a figura do 218B, certo? Para essa segunda parte, né? E ainda a gente pode analisar o finalzinho da questão, né? Lá, já quando a vítima explorada sexualmente for menor de 18 anos e maior de 14, o cliente que pratica a conjunção carnal responderá pelo crime de favorecimento à prostituição. Está correto também, que aí também o artigo 218B. Então, aí tudo aí está correto. Assinale a alternativa correta de acordo com o Código Penal Brasileiro. Aquele que submeter, induzir ou atrair a prostituição, outra forma de exploração sexual, alguém menor de 18 anos, ou que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que o abandone, comete o crime de... Pessoal, isso aí é a letra da lei do artigo 218B, né? Então, 218B diz submeter, induzir ou atrair a prostituição ou outra forma de exploração sexual
alguém menor de 18 anos, ou que por enfermidade ou doença mental não tem o necessário discernimento. Então, o nome, né? O nome iuris, o nome desse crime é o que está na letra D, o favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável. Em seguida, no crime de favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de vulnerável, aí vem as opções. Punível quem praticar conjunção carnal com alguém menor de 18 anos e maior de 12 anos em situação de prostituição. Pessoal, é maior de 14 anos e menor de 18 anos, né? Não é maior de 12 anos aí. B, punível o proprietário do local em que se verifiquem as práticas, ainda que delas não tenha conhecimento. Não. Lembrar sempre que nós não temos responsabilidade objetiva no direito penal, então essa conduta ele tem que ter o conhecimento, a conduta aí é dolosa, né? C, o sujeito passivo só pode ser pessoa menor de 18 anos. Não é porque a gente tem aí quem tem enfermidade, deficiência mental e não tem o necessário discernimento para a prática do ato também pode ser sujeito passivo, né? D, a pena é aumentada de 1/3 se praticado com o fim de obter vantagem econômica, né? Tem que pagar a multa também. Exatamente. Aplica-se também a multa, né? E só resta a letra E, constitui efeito obrigatório da condenação, a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. Isso aí é o parágrafo 3º do artigo 218-B. Então, letra E. Considere que Joaquim, em meados de março de 2011, tenha constrangido, mediante grave ameaça, sua sobrinha de 15 anos de idade a praticar com ele ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Nessa situação, letra C, né? A pena deve ser aumentada de metade por ser Joaquim, primo, tio, né? Primo que é tio da vítima. Vamos ver o que é que diz o artigo 226. A pena é aumentada, 1, de quarta parte se o crime é cometido com o concurso de 2 ou mais pessoas. 2, de metade se o agente é ascendente, padrasto, madrasto, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Então, é o fundamento dessa questão aí, né? Da letra C. É o 226, inciso 2. Por fim, constitui crime contra a dignidade sexual praticar a conjunção carnal ou outro ato libidinoso sem violência ou grave ameaça com alguém não deficiente mental ou enfermo. Então, a gente deve procurar qual é a prática, certo? De conjunção carnal ou ato libidinoso quando não há violência ou grave ameaça com alguém ou alguém que não tenha deficiência mental ou enfermo. Então, seria menor de 18 anos e maior de 14 em situação de prostituição, né? Que seria o artigo 218-B. Com isso, né, pessoal, a gente conclui aqui. Dúvidas? Vamos lá, Ana Maria, tu disse que tinha um rosário de dúvidas aí para perguntar, todas anotadas. Eu tenho. Não, professor, mas deu certo já. Deu? Pois vamos Deu. lá.
a Beatriz. Vamos lá, Beatriz. Não, mas não é nem dúvida sobre o assunto, não. É outra coisa que eu queria perguntar por fora. É porque uma vez. Gravação, então, já que não tem nada a ver com o assunto, tá? Alguma dúvida, Arthur? Tranquilo? Então, só um momento que eu vou parar a gravação.